falta de foco, além de ser cansaço do seu dia a dia, do estresse, da rotina puxada, também pode ser déficit de alguns nutrientes. Então, se você tá precisando melhorar o seu foco, já pega o papel e caneta que a gente vai falar sobre esses nutrientes. Quando a gente fala da concentração, da memória e do desempenho cognitivo, alguns micronutrientes eles desempenham um papel imprescindível para ajudar. Então, pensando aí em alguns grupos, o primeiro deles vai ser o complexo B. Quando a gente pensa no complexo B inteiro, ele participa de diversas vias metabólicas do nosso corpo. Mas pensando na saúde mental, os principais do complexo B vão ser a vitamina B6, que é a piridoxina. A piridoxina ela vai trabalhar principalmente na melhora da produção da serotonina e da dopamina. Assim, ela ajuda a regular o seu humor e também no foco diretamente. O segundo do complexo B vai ser a vitamina B9, que é o ácido fólico. Ele é essencial para a função cognitiva, então por isso também que na gestação as mulheres precisam suplementar o ácido fólico para fechar o tubo neural da criança. Então já vem aí dessa função cognitiva. E a terceira vitamina do complexo B é a vitamina B12, que ela é fundamental para nossa clareza mental. E além da clareza, ela também vai trabalhar na memória. Então muitas vezes a sua memória que tá ruim pode ser uma deficiência de vitamina B12. Outro nutriente é o ferro. O ferro ele vai trabalhar completamente na nossa produção de energia. Então, se você não tem energia suficiente, você também não tem energia suficiente no seu cérebro e assim você não consegue fazer nenhuma dessas reações de produção de energia. Se não faz essas reações, você não tem foco, não tem memória e não tem nada. E além desse lado da fadiga, ele também é responsável pelo transporte de oxigênio para o seu cérebro. Se você não leva oxigênio até lá, você não consegue desempenhar as atividades. A vitamina D, então a vitamina D hoje a gente já tem diversos estudos dela relacionada com o humor e etc. Mas também quando a gente tem uma deficiência da vitamina D, você tem uma dificuldade na concentração. Se você não se concentra, você não consegue ter foco. Junto com a vitamina D, pensando na saúde dos neurônios, a gente tem o zinco. O zinco ele pode influenciar diretamente na sua memória e no aprendizado. Então, quando a gente tem uma deficiência de zinco, além de piorar a memória, o processo do aprendizado ele fica mais dificultado. Então, você não consegue consolidar tão bem o aprendizado que você teve em X coisa. O meu favorito, o magnésio, pensando nessa saúde mental, ele vai ajudar na transmissão nervosa. Então ele entra aqui na hora que um neurônio vai se comunicar com o outro e precisa fazer as sinapses. Então nessa sinapse o magnésio ele entra aqui. Mas além disso, ele também trabalha no relaxamento. E aí pensando na consolidação do aprendizado, por exemplo, se você não tem uma noite de sono de qualidade, com sono REM e etc, você não consolida o seu aprendizado. E esse magnésio, pensando no relaxamento, ele vai te ajudar em ter esses sonos, essas fases dos sonos mais certas. Então, se você dorme bem, você consolida sua memória e também consegue aprender e ter mais foco. E por último, mais ou menos importante, o ômega 3, tem até um vídeo, vou deixar aqui nos cards, sobre o ômega 3, como ele vai relacionar aí com a sua saúde mental. Mas ele vai proteger os seus neurônios. E além disso, ele vai atuar na melhora da atenção. E pensando aí no TDAH, ele também é um nutriente muito estudado para ajudar no controle do déficit de atenção. Então, para que você realmente consiga focar em algo mais específico por mais tempo. Então, pensando nesses nutrientes, o primeiro ponto é que antes de você entrar com uma suplementação, é importante que você tenha eles presentes na sua alimentação. Eu vou deixar aqui uma tabelinha de cada um dos nutrientes que a gente conversou, quais são as principais fontes alimentares. Aí você consegue pausar e tirar print. Mas é claro, então, que a alimentação vai ser a sua principal base. Mas tem alguns nutrientes que você não consegue ter um bom aporte via alimentação. E aí sim, uma suplementação pode ser indicada. Quais são eles? Primeiro, a vitamina D. Se você mora em algum lugar que não tem tanto sol durante todo o ano, ou você fica trabalhando em home office, então você fica a maior parte do seu tempo em lugares fechados, a vitamina D é uma das principais que você vai ter uma suplementação mais indicada. Qual que é a dosagem? No mínimo 2.000 IU por dia. Mais do que isso, você precisa de um acompanhamento para estar assertivo para o seu caso.
mas 2.000 já consegue ajudar bastante. Segundo, se você tem algum transtorno mental, então você tem um TDAH ou alguma outra coisa, além de fazer um tratamento, é claro, mais completo, o ômega 3 vai ser importante e o magnésio. Então, para conseguir ter esse relaxamento, para você conseguir trabalhar por outras formas. Então, se você tem ansiedade ou tem insônia, dificuldade para dormir, o magnésio pode te ajudar a conseguir já melhorar a sua qualidade do seu sono, para melhorar esse desempenho de sono REM e etc. O ômega 3 entra para esse aporte aqui do TDAH também, mas pensando então na maior parte da população onde não tem um consumo tão alto de peixes, o ômega 3 se faz presente. Então, quando você pensa na suplementação dele, vai ser importante caso você não consuma peixe numa frequência de 2 a 3 vezes por semana. E aí a quantidade do EPA e DHA vai depender de acordo com o seu objetivo e do seu acompanhamento. Mas cerca de 1 grama por dia já vai ajudar bastante. E o ferro, a B12, etc. Primeiro, antes de qualquer suplementação, é essencial que você faça seus exames de sangue, faça seu check-up, para aí você encontrar a dose mais assertiva para o seu caso. Porque se você tiver com uma anemia, você vai precisar de uma dose muito mais alta do que uma pessoa que não tem. Então, por isso que o exame é essencial para você encontrar a melhor solução para o seu caso, para a sua individualidade. Todavia, por outro lado, pensando no ferro, se você tem um ciclo menstrual muito forte ali na fase menstrual, então se você tem uma menstruação muito intensa em perda de sangue, você pode começar com uma suplementação de ferro pontual. Então, você passou a fase menstrual, você entra ali 1 a 2 semanas com a suplementação do ferro para te ajudar na melhora desses níveis que você perdeu. E outra coisa, pensando também na alimentação, você incluir fontes de ferro durante esse período. Então, seja os feijões, seja os vegetais folhosos verdes escuros, seja a beterraba. Então, tudo que tem mais ferro vai te ajudar. Claro, as proteínas animais também vão ter um bom aporte de ferro. E você vai sempre combinar com uma fonte de vitamina C. Pensando aí nas fontes de ferro não M, que são as fontes por vias vegetais, então beterraba, etc, etc, você não tem uma absorção muito rápida dela, não tem uma biodisponibilidade tão boa quanto o ferro M, que é presente na origem animal. Então, quando você tem uma alimentação vegetariana, ou ovo-lacto vegetariana, ou qualquer um desses tipos, você combinar esses alimentos de origem vegetal com a vitamina C aumenta esse ferro para você absorver. Então, aí você pode entrar com uma goiaba de sobremesa, um abacaxi, um suco de limão, um morango, acerola e, claro, a laranja. E aí você consegue ajudar nessa absorção. E pensando no ferro de origem M, que é o de ferro animal, você consegue aí também juntar com essa vitamina C, que vai ser muito bem-vindo, mas ela tem uma absorção muito mais facilitada do que o ferro não M. Então, a partir de hoje, você já pode melhorar essa alimentação com esses alimentos para você ter uma melhora desse foco, desse desempenho cognitivo, e marcar os seus exames para você ver se você precisa de uma suplementação. E assim você consegue ter algo mais individualizado e mais adequado para a sua necessidade. Então, se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal, deixa o seu like e nos vemos no próximo. Beijo!